pessoal, tudo bem com vocês? Vocês acreditam que hoje a gente vai trabalhar com um sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema de numeração, que foi criado há muitos e muitos anos atrás e nós utilizamos ele até hoje. Vocês já ouviram falar também em sistema de numeração indo-arábico? Será que é a mesma coisa que sistema de numeração decimal? Atenção, vamos ver isso nesse vídeo. Então, pegue o seu caderno, já coloque a data, coloque o título bem bonito, Sistema de Numeração Decimal e vamos lá, tá bom? Beijos! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É isso mesmo, nós vamos trabalhar hoje com o Sistema de Numeração Decimal. Vocês acreditam que há muitos e muitos anos atrás existia uma civilização que eram os hindus e eles criaram vários símbolos para representar números. Os indianos ajustaram e, na verdade, quem difundiu esse conjunto de números, né, com as suas regras, com seus símbolos, foram os árabes. E aí tinha um árabe bem conhecido lá na época, que era o Al-Khowarizmi, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele acabou escrevendo um livro que existe até hoje, com todas essas regras e com símbolos, né? E aí, por isso que cada símbolo usado no sistema de numeração decimal é chamado de algarismo, é uma homenagem a esse cara aí fantástico que nos ajudou bastante, né? Eu vou diminuir minha janelinha e nós vamos mudar de página para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona esse sistema de numeração decimal. Olha lá, conjunto de números naturais. O sistema de numeração decimal é de base 10. Por que de base 10? Porque nós fazemos uma troca a cada 10 elementos, a cada 10 unidades. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas quando eu tiver o 10º objeto ou 10º elemento, eu troco por pela próxima ordem. Ele é composto por 10 algarismos, olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos são símbolos que utilizamos no nosso sistema de numeração. Ele é um sistema posicional. O que significa quando a gente diz que ele é um sistema posicional? Posicional é quando ele muda de valor, quando ele também muda a posição ocupada dentro daquele determinado número. Vou dar um exemplo para vocês. O número 12. O número 12 ele é escrito usando dois símbolos, o 1 e o 2, ou seja, dois algarismos. Mas se eu usar esses dois mesmos algarismos e inverter a posição, por exemplo, 2 e 1, eu posso dizer que esses dois números formados refere-se à mesma quantidade? Eu estou falando da mesma quantidade? 1, 2 e 2, 1? Nananina, não. Nós temos quantidades diferentes. Na primeira situação, eu tenho o número 12 e na segunda situação, eu tenho o número 21. Isso significa que o nosso sistema de numeração, o sistema de numeração decimal, ele é posicional. Por quê? Porque dependendo da posição que o algarismo ocupa dentro do número formado, ele muda o valor, ele muda a quantidade que ele está representando. Então, ele é posicional. Isso acontece também no sistema de numeração romano, que nós já vimos em vídeos anteriores. Utiliza o número 0 para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. E pode ser chamados também de indo-arábicos. Então, aí está a resposta da perguntinha lá na abertura do nosso vídeo. Então, o nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração decimal, ele pode ser considerado também o sistema de numeração indo-arábico? Sim, pode sim. Ele é mais conhecido como sistema de numeração decimal, mas é bom a gente saber que ele também pode ter outro nome, né? Vou subir minha janelinha para ficar aqui, ó, nesse espaço. Ordens e classes do sistema de numeração decimal. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um determinado número, sendo analisado da direita para a esquerda. Para facilitar a compreensão, veja o exemplo. Nós temos esse número aqui, 222. Perceba que esse número possui 3 algarismos iguais. Porém, o local onde cada algarismo se encontra obtém uma função diferente. Então, esse 2 e esse 2 são algarismos iguais, idênticos. Porém, a posição de cada um dentro do número formado
É diferente. Para entender isso, confira as classificações na tabela abaixo. Olha só. Tchan, tchan. Quadro de ordens. E aí, quem é que está lembrado desse quadro de ordens lá do Fundamental 1? Acho que muita gente, né? Gente, o quadro de ordens ele é importante para a gente entender a estrutura do número. A gente tem que lembrar que uma classe é formada por 3 ordens. Aqui no caso eu tenho a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. A primeira ordem é conhecida como as unidades, a segunda ordem como as dezenas, a terceira ordem como as centenas e a mesma coisa acontece nas próximas classes. Eu tenho aqui ó, a classe das unidades simples, que é a minha primeira classe. Depois eu tenho a classe dos milhares, depois eu tenho as classes dos milhões e aqui, ó, continua sucessivamente dos bilhões, dos trilhões e tudo vai acontecendo da mesma forma. Portanto, seguindo como base essas definições da direita para a esquerda, percebemos que aquele primeiro 2 do número 222, o primeiro 2 ele representa uma unidade. O segundo 2 ele está ocupando a ordem das dezenas. E o terceiro 2 ele está ocupando a ordem das centenas. Então, aqui eu teria 200 mais 20 mais 2 totalizando 222. O que seria o valor relativo? Olha aqui que ele diz. Esse valor é definido de acordo com a posição que ele ocupa. Então, no caso do exemplo citado, ó, o 2 da primeira ordem, que é esse daqui, ele representa as unidades. O 2 da segunda ordem representa a ordem das dezenas, foi o que a tia acabou de falar. Olha lá, ele é o 20. E o 2 da terceira ordem, ele é o 200, ele é a centena. Dessa forma, nós lemos 222. Tá dando para lembrar? Leitura de números naturais. Vou colocar minha janelinha aqui desse ladinho, ó. Eu tenho esse número 2456215, ó, aqui no cantinho. Quando eu preciso fazer uma leitura de um número, eu tenho que inserir esse número dentro desse quadro valor de lugar. Significa que eu vou saber o valor do algarismo dependendo do lugar que ele esteja. Então, ó, esse 5, ele vai ficar aqui na primeira casinha. O 1 na segunda, o 2 na terceira e assim sucessivamente. Então, o 5 é unidade, o 1 é dezena, o 2 é centena. Passamos para a próxima classe. Eu tenho 6 na quarta ordem, que é a unidade de milhar, o 5 na dezena de milhar, o 4 na centena de milhar, e esse 2 aqui, ó, ele está ocupando a primeira ordem da classe dos milhões, que na realidade é a 7ª ordem quando a gente enxerga o número na sua totalidade. Se está na classe dos milhões, eu leio 2.456.215. Aqui embaixo está a leitura do nosso número. Bem tranquilo, né? Os números naturais na reta. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: o conjunto dos números naturais, ele existe para que a gente possa classificar ou entender determinada quantidade. Então, eu posso colocar, por exemplo, enumerando, ou eu posso só determinar quantidade, ou eu posso organizar. Ele vem para várias situações do nosso dia a dia. Ele diz assim, ó, a reta numérica é simplesmente uma linha em que se encontram de uma certa maneira os números. Mas são números aleatórios que eu posso colocar nessa linha? Não. Para posicionar os números naturais, devemos primeiro escolher um ponto na reta. Este será o nosso ponto de partida ou de origem e o lugar ocupado pelo número. Se você lembrar da reta, ela sempre vai ter um ponto de início do conjunto dos números naturais. Na realidade, o conjunto dos números naturais, em certo ponto, ele começa com o zero. Então, esse ponto na reta será o zero, é o ponto de partida. Cada vez que escolhemos o lugar de um número, devemos colocar um número sobre a marca feita na reta. Eu vou mostrar para vocês já no nosso próximo slide. Então, eu tenho uma linha, eu faço uma marca onde eu quiser nessa linha. Só que eu determino que essa primeira marca
vai ser representado pelo zero, que é o ponto de partida. A distância entre duas marcas, os lugares do 0 e do 1 será a nossa referência para o tamanho de todas as unidades. O que ele quer dizer? Que se você coloca um espaço desse tamanho, de 0 até 1, de 1 até 2, ele precisa ter o mesmo espaço. De 2 até 3, de 3 até 4 e assim sucessivamente. Eu não posso ter espaços diferentes entre as unidades na reta numérica. Por isso é muito importante o uso do caderno quadriculado para facilitar a contagem desses espaços ou até o uso da régua, que é a régua que a gente solicita na lista de materiais. Isto é, quando localizamos outros números naturais na reta, devemos fazer com que entre eles tenha exatamente a mesma distância, ixi Maria, que tinha entre 0 e 1. Utilizando nossa medida de referência, que é aquele pedacinho de 0 a 1, colocamos uma terceira marca para a direita do 1 e esse é o lugar do 2. Se eu coloco uma outra marca do lado do 2, ele é o número 3 e assim por diante. Bom, já vou passar aqui o slide para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa construção da nossa reta numérica. Então, primeira coisa, olha só, trace uma linha horizontal e escolha um ponto. Então, aqui, ó, tá a nossa linha horizontal. Marquei um ponto. Esse primeiro ponto marcado, essa marquinha é o 0. E observem que já nessa terceira imagem, eu tenho aqui ó, um 1 bem do ladinho. Então, nós determinamos que de 0 até 1 vai ter esse espaço. E aqui vai ser como se fosse uma unidade de medida. Esse tamanho vai ser usado para todas as demais medidas, né, daqui para frente, de 0 a 1, de 1 a 2 e assim por diante. A distância entre os números consecutivos deve ser sempre a mesma. É o que eu acabei de falar. De 0 a 1 tem que ter um tamanho, de 1 a 2 tem que ter o mesmo tamanho. E aqui acontece, ó, seguindo sucessivamente, de 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4. E essa setinha significa o que na reta numérica? O que significa uma setinha no final de uma linha? Significa que ela acabou ali ou ela vai continuar? Exatamente, ela vai continuar, ela é infinita. Por isso que o conjunto dos números naturais, ele começa no 0, como nós estamos vendo aqui na reta numérica, e ele vai de unidade a unidade infinitamente. Existe o menor número natural? Tcharam! Existe. Existe o maior número natural? Nananina não, porque a nossa reta é infinita. Consequentemente, o conjunto dos números naturais também é infinito, ok? Vamos para o próximo. Relação entre os números naturais. Ao estabelecer uma relação entre dois ou mais números, acabamos ordenando-os. Os números que compõem o conjunto dos números naturais estão ordenados e alguns termos podem ser utilizados para descrever essa ordem. O primeiro que a gente vai ver é a palavra antecessor. A palavra antecessor vem de antes. Então, por exemplo, se eu tenho o número 5, quem vem antes? O número 4. Se eu tenho o número 3, quem é que vem antes? Quem é o seu antecessor? É o número 2. Então, o antecessor é o número que vem antes. E se a gente falar do zero, olha só o que vai acontecer aqui. Vou voltar ao meu slide. Vocês estão vendo o zero, que é o nosso ponto de partida? À minha direita, à direita do zero, eu tenho o número 1. À direita do número 1, eu tenho outro número natural, que é o 2. E se a gente pensar em um número antes do zero? Será que tem algum número natural antes do zero? Não tem um número natural. Eu tenho um outro conjunto numérico que representa essa parte da minha reta numérica, que é a parte à esquerda do zero. Então, se perguntar, existe um número antes do zero? Existe. Esse número é um número natural? Não. Então, existe um número antes do zero? Sim. Esse número é um número natural? Não, não é um número natural. Então, dentro do conjunto dos números naturais, eu posso dizer que o zero possui antecessor? Não, ele não possui antecessor natural, tá bom? A mesma coisa acontece com o sucessor. Quando a gente analisa
um número dentro daquela sequência na reta numérica, se eu tenho, por exemplo, o número 5, quem vem depois? Sucessor é o que vem depois. Quem está depois do 5? O número 6. Quem está depois do 0? O número 1, ok? Ele é o sucessor. E agora, o que é bem importante da gente falar, até porque é muito usado esse termo, o termo consecutivo. Números consecutivos são números seguidos uns dos outros e não tem um espaço entre eles. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, ou 4, 5 e 6, ou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mas se eu disser 18, 20, 21 e 22, percebam, ó, 18, 20, 21, 22, 18 eu pulei para o 20. Eu posso dizer que essa sequência é uma sequência de consecutivos? Não, porque eu pulei o 19, tá? E a última coisa muito importante é a relação, é quando a gente compara um número com o outro. Por exemplo, 2 e 2. Esses números são iguais? Sim, se eu tenho duas bolinhas e duas laranjas, eu tenho a mesma quantidade de objetos. Então, eu uso esse símbolo. O número 2 é igual ao outro 2. Agora, se eu tenho que 5 é menor que 7, aí eu uso esse símbolo aqui, ó. 5 é menor que 7. 1 é maior que 0. Veja aqui, ó, o símbolo de maior. 3 é menor que 8. Vou fazer aqui os menores à esquerda. 3 é menor que 8. 10 é maior que 5 e 11 é menor que 17. Tudo que nós falamos aqui é uma revisão de conteúdos que nós já vimos em anos anteriores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora para o finalzinho do nosso vídeo e a tia Vanessa vai deixar uma atividade para vocês. Então, ó, façam um print dessa tela. São exercícios bem tranquilos de se fazer. É para fazer todos no caderno, colocando data, colocando título, número da página e aguarde o próximo vídeo com a correção dessas atividades, ok? Qualquer coisa pode colocar um recadinho que nós todos estaremos à disposição de vocês, tá bom? Ó, um big beijo para vocês. Façam a tarefa com muito entusiasmo, que é muito importante. Tchau!